eu acho importante a gente fazer brevemente uma distinção entre self e ego, já que a gente vai falar de self, e logo depois vamos falar de ego, né? Que instâncias do psiquismo são essas, né, Dir? Então, vamos lá. Então, ele diz que é do self que emana todo o potencial energético. E de onde vem o nosso potencial energético? Se não do nosso ser espiritual. E aí já fazendo uma associação com a doutrina e com o pensamento de Joana de Ângeles também. E aí ele ainda fala mais, que é o self que ordena os nossos processos psíquicos. Ora, pois, se é ele quem ordena os nossos processos psíquicos, ele é o nosso, digamos assim, formador, é o nosso processo mental inicial. E de onde vem a força do nosso pensamento, a força da nossa energia, se não do ser espiritual que nós somos, né? E aí ele ainda vai dizer que o objetivo do homem inteiro é se realizar na sua individualidade. E aí a gente chega no termo mais apropriado, porque a personalidade está mais ligada à ideia do ego, mas a individualidade é esse ser espiritual que nós somos, que vamos evoluir, 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 vamos nos assemelhar aos nossos companheiros que estarão no mesmo patamar evolutivo que nós, mas a nossa individualidade será mantida. E aí, essa última frase que eu pedi para a Dirce não guardar para a gente falar depois, porque alguns pensamentos nos dizem é com você, só para a gente ter uma ideia, tentar concretizar, colocar numa forma que às vezes ajuda mais a gente a pensar. É como se o self fosse um círculo maior e o ego um círculo menor. Uma imagem que a gente pode ver um círculo aqui e um outro menorzinho lá dentro. E aí, todo esse espaço que está fora do círculo menor e dentro do círculo maior seria aquilo que é o ego. Aí a gente pode perguntar assim, mas como? Ele não diz que o self ele vai ele vai emanando de dentro para fora e se baseia em escolhas conscientes? Aí é que está. Para que a gente possa fazer escolhas conscientes, nós precisamos saber quem nós somos. Mas não é quem nós somos do ego. E aí vamos ver o que é o ego. O ego é o centro da consciência inferior. Diferente do eu, e aí esse eu está com E maiúsculo, justamente porque está se falando desse eu superior, que é o centro superior da consciência e que está, digamos assim, que é uma parte do self. É a soma total dos pensamentos, ideias, sentimentos, lembranças e percepções sensoriais. É a concepção que a pessoa faz de si mesma. Vamos ver uma coisa aqui. Para você ter uma ideia do que é o ego, pergunte a si mesmo. Vamos lá, cada um de nós pergunte a si. E todas as respostas que vierem em sua mente é o ego falando. Então, pergunte a si mesmo. Como você é? E aí pode vir assim, como ele dá o exemplo aqui, né? Sou trabalhador, sou emotivo, sou muito rígido, sou profissional, sou psicólogo. Todos esses pensamentos a respeito de quem eu sou constituem o ego. E o ego, ele se constituiu na encarnação presente. Ele contribui para a formação da minha personalidade. Então, toda vez que a gente ficar em dúvida, isso é do ego ou do self? Faz essa pergunta e vamos ver qual é a distinção que a gente vai encontrar. E aí ele ainda fala assim, no ego estão os mecanismos de defesa, que é o que Joana chama mais à frente, se der tempo a gente ainda vai ver hoje, que são os mecanismos de fuga, para lidar com as situações da vida, os estresses, as perdas, os problemas, os obstáculos. Esses mecanismos podem ser primitivos ou evoluídos. Então, o ego é que me diz quem eu sou
e também é quem me mantém na interação com o mundo. Às vezes, a gente pode ter a tendência de desqualificar o ego, mas não, ele é importante. Ele é importante no nosso processo encarnatório. Ele só não pode tentar ser maior do que o self, porque aí a gente começa a ter dificuldades e problemas. Porque nós somos muito mais do que aquilo que muitas vezes identificamos que somos, né? E todos necessitamos de viajar para dentro. A fim de nos descobrirmos. Olha, não tem outra forma de nós sabermos quem nós somos se nós não tivermos esse momento conosco mesmo, de observar, de sentir, de refletir, de aprofundar essas identificações que o mundo me oportuniza e que eu troco com o mundo o tempo todo. E aí ela continua. Nós precisamos nos desidentificar daquilo que nos oculta aos outros e a nós próprios. Então, tudo que é da ordem do ego cria uma identidade e que, se nós acreditarmos que somos apenas aquilo, nós ficamos presos àquela identificação e daí não conseguiremos, não poderemos, não teremos como nos conhecer. O processo de desidentificação, ele é bastante doloroso, porque muitas vezes dá uma sensação de, então, quem sou eu? Então, quais são as minhas referências? Mas esse ser íntimo, profundo, espiritual, que guarda diversas memórias de outras encarnações, tem muitos outros registros além deste, que eu reconheço agora como sendo eu. Se eu sou sempre isso e de repente aparece aquilo que eu não digo que sou e eu tento reprimir isso que aparece, olha, a gente já introduzindo a ideia dos mecanismos de defesa ou de fuga, né? Porque precisamos completar a ideia. E aí, se eu tento reprimir aquilo que me aparece, o que acontece? Essa parte que eu reprimo, ela vai ficar lá quieta durante um tempo. Mas ela vai começar a aparecer de outras formas. E aí, depois, a gente vai ver isso nos mecanismos de defesa. E aí, quando Joana nos traz essa observação, começa o capítulo dizendo que nós precisamos viajar para dentro, é porque o que vem depois, quando a gente fica identificado com as imagens daquilo que eu sou, é que cada vez que eu me frustro, e a vida é repleta de oportunidades de nos frustrarmos, cada vez que eu me frustro aparecendo aquilo que eu acho que eu não sou, mas que é meu, eu posso vir, ou que as pessoas me dizem coisas que eu não reconheço que eu faço por orgulho, por vaidade, ou com as minhas ações, o que Joana vai dizer? Nós vamos guardando mágoas, vamos guardando ressentimentos, vamos guardando os sentimentos que a frustração nos dá e vamos, com isso, nos fechando no nosso mundo, evitando os outros seres humanos, nos isolando do processo de convivência. E aí é a pedra de toque para, de uma certa forma, determinar um caminho de adoecimento.